graça e a paz de Deus seja do seu coração. O evangelho desta quinta-feira santa, dia de Corpus Christi, João capítulo 6, versículo de 51 a 58. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode esse homem dar-nos de comer a sua própria carne? Então Jesus lhe disse: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida eterna comigo mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não como o maná que os vossos pais comeram, não como o maná que os vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs que me acompanham pelas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp. A você que me escuta pela Rádio Alternativa FM da cidade de Guaíra e Rádio Vida Nova FM aqui da cidade franca. Bem-vindos a esses canais de evangelização. Caríssimos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é sensacional, como você pôde perceber, como você ouviu, como você está assistindo aí. Hoje Corpus Christi, mas um Corpus Christi diferente do que a gente tem, do que nós católicos estamos acostumados a vivenciar, né? Porque nós preparamos aqueles tapetes lindos, cada paróquia, cada comunidade na sua cidade prepara aqueles tapetes lindos e maravilhosos, para que o sacerdote com Jesus Eucarístico passe à frente e faz aquele momento lindo de adoração, aquele louvor, aquela ação de graças ao Senhor pela instituição da Sagrada Eucaristia. Mas infelizmente nós não podemos fazer isso por causa da pandemia, né? Estamos proibidos de celebrar, assim, de ter aglomerações por causa da pandemia. Então, infelizmente, nós passaremos um Corpus Christi meio diferente. Somente teremos só missa. Procure se informar missas na sua paróquia, em horários alternados, para que poucas pessoas, para que tenha distanciamento entre elas, né? Porque essa é uma norma, é um pedido do Ministério Público e Ministério da Saúde a respeito de não haver aglomerações nas missas, né? Então, meu irmão, minha irmã, hoje Corpus Christi, Jesus hoje vem nos dizer neste belíssimo evangelho que ele é o pão vivo descido do céu. Quem come, olha o que Jesus diz: quem come minha carne e bebe meu sangue terá parte comigo na vida eterna. Isso é magnífico. Jesus está falando do que? Da instituição da Sagrada Eucaristia. Nós católicos, nós cremos na existência de Jesus na Sagrada Comunhão, que é feita de pão, que é feito de farinha e água. Não vai fermento, não vai química, é farinha e água. Aquela Eucaristia que ao ser consagrada se torna o sangue, que se torna o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: aquele que comer do meu corpo e beber do meu sangue terá a vida eterna. Então, os judeus, começaram a discutir, dizendo: como pode esse homem dar de comer a sua própria carne? Eles não tinham entendido, porque Jesus falou: fazer isto em memória de mim. Então, fazer isso eternamente, várias vezes, na Santa Ceia, nas santas celebrações, nas santas missas, fazer isso em memória de mim. Toda vez que comer, toda vez que comungar, toda vez que comungar o corpo e o cálice do Senhor, fazer isso em minha memória, lembrai de mim, porque eu estou aí. É Jesus falando isso, meu irmão, minha irmã, e que você possa comungar Jesus, mas de corpo e alma, receber o Senhor. Procure uma igreja hoje, procure uma celebração, se informe, vamos receber o corpo e o sangue do Senhor.
Senhor nesse dia tão especial que é Corpus Christi. Vamos comungar, pedir a Jesus que cesse essa pandemia, que acabe com essa pandemia. Alguns países já estão cessando essa pandemia, alguns estados do nosso Brasil, a pandemia está lá embaixo, outros estão com índice alto. Vamos orar para que Jesus possa nos ajudar, principalmente nesse dia de hoje, nesse dia de Corpus Christi, dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir a Ele que Ele possa cessar no nosso meio toda essa praga, né, desse vírus que tem acabado com famílias, com empresas, com famílias, com homens, com mulheres, com vidas. Jesus, tenha compaixão de nós nesse dia de hoje. Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Eu volto amanhã, se Deus assim nos permitir. Que a graça e a paz de Deus esteja no seu coração. Paz e bem, você já sabe, né? Não se esqueçam de compartilhar.